E aí pessoal, reagindo hoje ao capítulo 4 chamado Os Vagos Mutantes, do livro 1 chamado O Pistoleiro, da coleção A Torre Negra, do Stephen King. O capítulo 4 inicia com o pistoleiro e o Jake já sob as montanhas. Eles andando nas trilhas sobre as montanhas, o pistoleiro conta ao Jake sobre o passado, narrando sobre as suas aventuras com os amigos quando ele era criança. O Jake mesmo não falara nada desde que eles entraram sob as montanhas. Aí à noite eles param para acampar e não veem nenhum sinal do Homem de Preto na escuridão do interior das montanhas. O pistoleiro continua contando sobre seu passado e descreve um evento tradicional de sua cidade, onde se comemorava a chegada da primavera com a população da cidade dançando em um grande salão da cidade. Aí o pistoleiro descreve um desses bailes onde ele e os amigos, sendo crianças, se infiltraram escondidos para observar o que acontecia no baile. Era uma grande festa onde os pistoleiros da cidade e as suas esposas dançavam e comiam com grande fartura. A mãe e o pai do pistoleiro estavam nesse baile, e o pai do pistoleiro era um pistoleiro que estava em vias de assumir o cargo de Dean de Gilead. Gilead era a cidade do pistoleiro. Dean era um cargo político que é de grande importância no mundo interior. A essa altura o Jake pergunta sobre a mãe do pistoleiro. O pistoleiro diz que o nome dela era Gabrielle e que no baile ela dançou com um tal de Martin, que era o conselheiro dos pistoleiros. E o Jake dá a entender que a sua mãe deixaria o seu pai pelo tal do Martin. A essa altura o Jake interrompe a história dizendo que está cansado e deita para dormir. Aí o pistoleiro acende um cigarro e reflete amargurado sobre o destino trágico que a sua cidade teve, e também do seu pai, o destino trágico do seu pai, que o livro diz que foi morto com uma faca, o pai dele. Aí o pistoleiro vai dormir. Já nos dias seguintes, o pistoleiro perde a noção do tempo na escuridão permanente que faz no interior das montanhas, onde não há luz de forma alguma a não ser das fogueiras que eles acendem. E eles percebem que há uma corrente de água rolando continuamente ao lado da trilha onde eles andam, que eles supõem ser de um rio subterrâneo, de onde eles bebem e pegam água para outros usos. Eles supõem que a trilha já teria sido usada para ser uma estrada de diligências em épocas passadas, pois ao longo da trilha eles encontram postes de pedra que deveriam ter sido usados para amarrar bois e cavalos que passavam pela trilha de diligências. E aí na terceira noite o Jake encontra uma estrada de ferro próximo à trilha onde andavam. O pistoleiro já ouvira falar a outra época que antes do mundo seguir adiante havia trens elétricos que andavam em trilhos como aqueles que eles encontraram. Eles decidem que no dia seguinte eles vão seguir os trilhos. Já no dia seguinte, na escuridão total, eles seguem os trilhos andando como cegos na escuridão. Eles vão se guiando, tateando pelos trilhos e pelo barulho que o rio faz correndo à direita deles. Eles seguem dessa forma por 3 dias, sem nem sequer conversar, só andando seguindo os trilhos. E aí, no quarto dia, eles esbarram com um vagonete. O pistoleiro bate com o peito nele e o Jake bate com a testa e cai gritando nos trilhos. Aí o pistoleiro acende uma fogueira para eles verificar no que eles esbarraram. Era um vagonete que se move pelos trilhos com o movimento manual de uma manivela, que empurra para cima e para baixo e o vagonete se move. Aí o Jake sobe no vagonete, opera a manivela, e o vagonete se move um pouco e eles entendem como funciona. O pistoleiro pensa que máquinas como aquela que ainda funcionem são raras nesse mundo depois que ele seguir adiante. O pistoleiro sobe no vagonete e o Jake fica de um lado e ele do outro. O pistoleiro opera a manivela e o vagonete anda. Depois o Jake assume o outro lado da manivela e seguem viagem pela estrada de ferro. A viagem corre suave, com o Jake ajudando com o pouco que ele pode, operando a manivela, e o pistoleiro fazendo quase todo o trabalho pesado de bombear. O pistoleiro calcula que eles andam entre 15 a 25 km por hora, fazendo muito esforço.
Aí quando eles param para dormir, eles dormem rapidamente e profundamente por conta do cansaço, do esforço físico. Aí numa noite antes dele dormir, o Jake pergunta ao pistoleiro sobre como é chegar à idade adulta. Aí o pistoleiro conta pro Jake que só virou adulto depois que o seu pai mandou ele embora de casa, depois que ele se tornou pistoleiro, conseguiu concluir a formação dele e enforcou o primeiro criminoso, e depois que ele abandonou a primeira moça que ele amou. Depois disso tudo foi que ele se tornou adulto. Aí o pistoleiro decide contar ao Jake sobre o seu processo de passagem para a maturidade. E ele diz que foi um verão quente em que ele tinha ainda 14 anos. O nome dele é Roland, né? O nome do pistoleiro é Roland. Ele só passou a ser chamado de pistoleiro depois que ele concluiu a formação. Então o Roland tinha 14 anos nessa época. Isso foi 3 anos após o enforcamento do cozinheiro Hacks, que era amigo dele. E o Roland adquirira volume nos ombros e na cintura e se tornara alto, magro e ágil, um garoto forte. Ele vai aos aposentos da mãe no castelo e lá ele encontra o Martin, que o Roland suspeita está tendo um caso com ela. O Martin tenta disfarçar a situação, convidando o Roland para entrar no quarto. O Roland vai até a mãe dele e ela conversa um pouco com ele. O Martin pergunta se o Roland se tornará um guerreiro tão poderoso como o pai dele. E o Roland diz que sim. O Roland lembra a Martin que ele é um subordinado do seu pai. E o Martin fica irritado com isso. Então o Martin manda o Roland sair do quarto. E quando o Roland sai, ele ouve o Martin repreendendo a sua mãe e batendo inclusive nela. E depois rindo da situação. Mas o Roland não se importa com isso e segue feliz em direção ao teste que ele vai fazer, o teste de maturidade. Então o Roland vai até o chalé do Kurt, que é o seu treinador, e os seus amigos, o Bert, o Jamie, o Alain e o Thomas, eles descobrem e vão atrás dele, pois eles desconfiam que o Roland vai tentar fazer o teste de maioridade. Aí o Roland escancara a porta do Kurt com um chute e grita o nome dele. Ele entra violentamente e grita pelo Kurt, chamando de lacaio. O Kurt aparece usando apenas um short fino de dormir. O Kurt é um homem atarracado e musculoso, com cicatrizes aparecendo por todo o corpo. Ele tem uma barriga também grande, a barriga saliente, que apesar de ser grande não é mole, é dura como molas de aço. E ele tem apenas um olho funcionando, é caolho. Aí o Roland desafia o Kurt, dizendo que ele vai fazer o teste de maturidade, e o Kurt diz que o Roland veio cedo demais, que ele só esperava que o Roland fizesse aquilo dali a 2 anos. E o Kurt diz que é uma pena que um aluno que ele considera tão promissor queira se desgraçar desafiando o treinador dele antes do tempo. E o Roland apenas fica encarando o Kurt com um sorriso duro. O Kurt então marca o duelo para dali a 1 hora e diz que cada um pode escolher a sua arma. E o Kurt diz que vai usar o bastão dele e pergunta para o Roland qual arma ele irá usar. Ao que o Roland não responde nada. O Kurt lembra ao Roland que a punição por perder o duelo da maioridade é ser exilado, é o exílio. O Roland diz que sabe disso e sai do chalé. Aí o Roland vai até o porão do celeiro da cidade e ele pega o seu falcão chamado David, que ele deixa ele guardado lá. Ele pega o falcão no braço e dá um pedaço de carne seca para ele, alisa as penas do falcão e diz que ele acha que o David, o falcão, vai morrer hoje, pois ele acha que ele vai ter que se sacrificar no combate que está por vir. Então o Roland põe o capuz em cima do falcão e sai do celeiro. Aí o Roland vai até o grande salão da cidade. Lá tem o local tradicional onde acontece os duelos de maturidade, que é um corredor cercado por cerca viva, onde nesse corredor o aluno que conseguisse derrotar o seu treinador se tornava homem. O corredor tinha 50 metros de comprimento e uma faixa de terra no meio de onde se iniciava o combate.
Os alunos normalmente faziam esse teste aos 18 anos de idade e o Roland na época tinha 14 quando fez. Nas pontas dos corredores ficavam os espectadores para testemunhar o evento e lá hoje estavam os amigos do Roland, todos eles com expressão de pavor e ansiedade. O Roland lembra que não avisou a ninguém da família dele que faria o teste e se sente mal com isso. Aí o Kurt aparece na outra extremidade do corredor com seu bastão de madeira e ferro e já equipado para combate. Aí o Kurt faz o Roland repetir o juramento que já é previsto no ritual de maioridade e por fim pergunta qual a arma do Roland. O Roland diz que a sua arma é David, seu falcão, e o Kurt fica surpreso e desconcertado com isso, que ele nunca tinha visto acontecer. Então, iniciando o combate, o Kurt caminha na direção do Roland e os amigos do Roland suspiram e se agitam de expectativa e tensão com o que vai acontecer na luta. Aí o Roland tira o capuz do David e o Kurt nesse momento fica imóvel, né, para estudar a situação e chama o Roland de tolo. O Roland então ergue o braço e manda o David atacar. David voa e ataca o rosto do Kurt, prendendo as garras e bicando o rosto dele. Gotas de sangue voam pelo ar. Os amigos do Roland ficam vibrando lá na ponta do corredor. Aí o Kurt cambaleia para trás com a visão tapada, com o falcão na sua cara, sem conseguir acertar nem o Roland e nem o falcão com o seu bastão. Aí o Roland aproveita e corre em direção ao Kurt. O Kurt levanta o bastão e para acertar o David, ele bate no próprio rosto 3 vezes com o bastão. Então o David cai no chão, se retorcendo e se debatendo. E um dos olhos do Kurt está pendurado para fora da órbita, que o David arrancou com o bico. Aí o Roland aproveita, se aproxima e dá um chute na têmpora do Kurt. O Kurt oscila para o lado, mas não cai. E pega o pé do Roland. E o Roland dá um pulo para trás e cai no chão, na frente do Kurt. O Kurt se vê com a vantagem e se prepara para saltar em cima dele. Nesse momento, o Roland percebe que o David está com as asas quebradas, se contorcendo no chão, bicando e arranhando o que vê pela frente. Aí quando o Kurt pula em cima do Roland, o Roland pega o David e arremessa para cima. O David fica preso entre os dois, entre o Kurt e o Roland. Aí o Roland dá 3 socos no pescoço do Kurt, que não surtem efeito nenhum praticamente. Aí o Kurt tenta pegar o seu bastão, mas o Roland consegue afastar o bastão. O David, nesse momento, ele está com uma garra enfiada na orelha do Kurt e a outra garra fazendo um vai e vem, rasgando o rosto do Kurt impiedosamente. Aí o sangue do Kurt respinga no rosto do Roland, porque ele está por baixo, né? Aí o Kurt acerta um soco no falcão, que quebra a espinha dele, acerta outro e quebra o pescoço do falcão, e no terceiro golpe ele atira o falcão para longe, ficando com o rosto livre. Aí o Roland aproveita o rosto livre do Kurt e dá um soco e quebra o nariz do Kurt, e o sangue fica jorrando. Nesse momento o Roland gira para o lado e pega o bastão do Kurt, ficando de joelhos. O Kurt também fica de joelhos. E aí o Kurt cambaleia para os lados e parte para cima do Roland. O Roland dá um golpe com o bastão que acerta bem no crânio do Kurt. E o Kurt cai de lado com uma expressão de debilidade e um filete de cuspe descendo pelo canto da boca. Então o Roland diz para ele: renda-se ou morra. O Kurt ri, já quase perdendo a consciência, e diz que se rende, já chamando o Roland de pistoleiro, que então já passou no teste, né? E o parabenizando pela conquista. E aí os amigos do Roland se aproximam, extasiados, e o Roland pede ao Kurt a chave da caixa de armas, que agora ele tem o direito de possuir essa caixa de armas, por ter passado no teste, e pega a chave no cinto do Kurt. O Kurt diz que o falcão foi uma bela manobra e dá um último sermão ao Roland, tentando orientá-lo em seus caminhos futuros. O Roland diz para ele que vai enterrar o falcão à noite e que depois vai dar notícias a quem se interessar sobre o estado em que o Kurt está. O Kurt dá um sorriso doloroso e adormece.
Aí o Roland manda os seus amigos levarem o Kurt para casa numa maca e chamarem as enfermeiras para cuidarem dele. Seus amigos agora veem o Roland sob um prisma diferente de superioridade e autoridade, agora que ele já é um adulto, por ter passado no teste. Aí à noite, como complemento da sua passagem para a maturidade, o Roland se deita pela primeira vez com uma mulher. Com isso finaliza-se a história e o pistoleiro pergunta ao Jake se ele entendeu a história. O Jake diz que entendeu perfeitamente e que aquele ritual de passagem tinha sido um jogo que as pessoas adultas gostam de fazer, e insinuou que ele próprio estava sendo usado pelo pistoleiro como carta em um jogo. O pistoleiro não gosta desse comentário e manda o Jake ir dormir. Já na noite seguinte, o pistoleiro e o Jake em cima do vagonete em movimento, o Jake visualiza um vago mutante próximo dos trilhos e dá um grito. Jake dá um grito. Os vagos mutantes, eles são pessoas com o corpo deformado e podre por conta de mutações. Eles se movem lentamente e eles conseguem brilhar no escuro com uma cor esverdeada. E aí, seguindo adiante, eles veem mais e mais vagos mutantes aparecendo entre os trilhos e o rio, naquele espaço ali. Um deles se aproxima e põe o braço sobre o vagonete, tateando, tentando pegar alguma coisa. O pistoleiro saca o revólver e o acerta na testa. E ele cai nos trilhos e o brilho dele vai se extinguindo aos poucos, enquanto ele morre. O vagonete se movia lentamente nos trilhos e um enorme grupo de vagos mutantes se aproximavam por todos os lados do vagonete, fazendo um cerco. O pistoleiro diz que o Jake talvez terá que operar a manivela. E aí 4 vagos tentam atacar o vagonete pela parte de trás. Um deles já está quase subindo no vagonete. O pistoleiro saca o revólver e atira na cabeça do mutante. Mesmo assim, ele continua de pé e pega no pé do Jake e puxa. O Jake grita e o pistoleiro acerta outro tiro no peito do vago. E ele começa a babar. E aí o Jake escorrega pelo vagonete. O pistoleiro segura no braço do Jake, atirando novamente na cabeça do mutante. Porém, o mutante continua puxando o Jake como se fosse um cabo de guerra. Um puxa para o lado, outro puxa para o outro, enquanto o Jake fica se debatendo no meio. E aí outros vagos se aproximam, caminhando lentamente. O pistoleiro chega a pensar em largar o Jake e seguir em frente, mas ele não larga. E aí ele dá um puxão e atira na barriga do mutante que está segurando o Jake. E finalmente ele larga o Jake e cai de cara no chão, nos trilhos. O pistoleiro manda o Jake segurar em seu cinturão e começa a bombear a manivela com força. E o vagonete começa a ganhar velocidade. Os vagos recuam um passo e observam com uma expressão mórbida de pesar enquanto o vagonete se afasta. Aí mais à frente, o pistoleiro vê que os vagos tinham colocado pedras nos trilhos e para logo antes das pedras. Aí as criaturas se aproximam novamente e o pistoleiro manda o Jake descer e tirar as pedras do trilhos para que eles possam passar, dizendo que vai dar cobertura ao Jake de cima do vagonete. O Jake se nega de início a fazer isso, mas logo ele salta e começa a jogar as pedras para os lados freneticamente. O pistoleiro saca os revólveres e derruba 2 vagos que já estão próximos do Jake, enquanto o Jake grita e continua jogando as pedras para os lados. O pistoleiro continua atirando no círculo de vagos que se fecha lentamente em torno do Jake, até que as pedras acabam e o Jake salta para cima do vagonete. Aí várias mãos mutantes batem no vagonete, tentando puxar algo. O pistoleiro já está com os revólveres nos coldres a essa altura e bombeando violentamente a manivela do vagonete. E aí 5 mutantes que entram na frente do vagonete são atropelados com força total e suas partes voam para todos os lados. O vagonete some na escuridão. Aí um tempo depois o Jake se acalma e fala que os vagos foram embora. E a sua nova preocupação é que os trilhos acabem antes deles saírem das montanhas. E aí eles seguem no carro pela escuridão. E aí 4 dias depois, de repente eles sentem uma pancada embaixo do carro. E aí os trilhos se desviam para a esquerda nesse momento.
e eles veem um brilho que está a quilômetros de distância na frente. O Jake diz que é o final da jornada, o pistoleiro discorda, o pistoleiro diz que não, e eles se aproximam da fonte de luz, e realmente não é o final, mas sim uma estação com inúmeros caminhos possíveis a seguir. Na entrada de um desses caminhos estava escrito o seguinte: via 10 para a superfície e áreas a oeste. Eles supõem que isso aí é a saída para a superfície. Eles descem na estação, eles veem que tem lojas e outras estruturas abandonadas lá. Em um dos quiosques de livros que tem na estação, o Jake vê uma múmia com um uniforme de ferroviário, com um jornal no colo. O pistoleiro diz que aparentemente aquele lugar sofreu um ataque com um tipo de gás nas guerras do passado, e ele fica entristecido com toda aquela destruição e morte. O pistoleiro começa a retornar para se dirigir para a via 10, para a saída, e o Jake diz que não vai. O Jake está com o rosto tremendo e se contorcendo, e argumenta que vai correr os seus riscos sozinho, ficando ali na estação, pois o pistoleiro só vai conseguir o que ele quer quando o Jake morrer. O pistoleiro luta contra a sua própria consciência, sabendo que aquilo é verdade, e tentando imaginar outras soluções possíveis onde o Jake possa viver. Ele não consegue pensar, e no final ele tenta convencer o Jake a prosseguir de qualquer forma. O Jake decide seguir com ele e pula no vagonete junto com o pistoleiro. E enquanto eles seguem, o barulho do rio que corre ao seu lado se torna mais próximo da estrada de ferro cada vez mais. Já 3 dias depois, uma luz começa a surgir na frente deles, e as rochas que ladeiam o túnel por onde os trilhos passam, elas começam a irradiar uma luminosidade própria. E então eles conseguem visualizar que à frente há um fosso, e que os trilhos vão se tornar um viaduto que passa por cima desse fosso. E lá embaixo do fosso é o rio que sempre correu ao lado deles. Eles percebem que a luz do dia está logo depois disso, lá na frente. Eles param bem na beira do fosso e descem do vagonete. O Jake pergunta se o que o Homem de Preto quer é que eles caiam lá embaixo. O pistoleiro diz que não, e que eles não sabem o que o Homem de Preto quer. Eles observam o viaduto de trilhos que passa sobre o abismo, e o pistoleiro imagina se aquela estrutura ainda estaria sólida, apesar de parecer muito antiga, e se ela conseguiria resistir à passagem do vagonete. Ele pensa que não e decide que eles vão atravessar a pé. Aí o Jake inicia a travessia andando sobre os trilhos, e o pistoleiro vai logo atrás dele. O pistoleiro vê que o viaduto está bastante desgastado, e em certo momento ele ouve rangidos no metal e na madeira que formam o viaduto. Eles percebem que o raio de luz à frente deles está aumentando, que eles estão chegando mais próximo da saída. E aí o Jake tropeça em um buraco e quase perde o equilíbrio, mas ele continua em frente. Eles se aproximam do final do viaduto, e há uma grande falha nos trilhos, separando a parte onde eles estão da parte final dos trilhos. O Jake dá um pulo sobre essa falha e cai do outro lado com sucesso. E os trilhos onde ele cai rangem e dão sinal de que vão colapsar. O Jake diz ao pistoleiro que os trilhos não vão aguentar eles dois, e que o pistoleiro deve voltar e deixá-lo continuar sozinho a partir dali. O pistoleiro discorda e passa sobre a falha. Para o pistoleiro é mais fácil de passar, que ele tem uma passada mais longa. Ele passa sobre a falha, enquanto o Jake protesta, dizendo que os trilhos não vão aguentar. O pistoleiro grita para ele andar, senão tudo vai cair ali sobre os pés dele, e eles avançam. Os trilhos estão muito mais podres agora, e há vários buracos no caminho. O pistoleiro mantém os olhos fixos na luz da saída na frente, que agora ela já está a uns 100 metros de distância, mais ou menos. Eles se aproximam e confirmam que realmente é uma saída. De repente a saída é bloqueada, e o Homem de Preto aparece na frente deles, rindo sarcasticamente. O Jake grita e oscila nos trilhos quando vê o Homem de Preto, e os trilhos começam a colapsar, se retorcendo e rangendo vagarosamente. O Jake
Em certo momento se desequilibra e cai dos trilhos. E aí o pistoleiro o agarra pela mão. O Jake olha nos olhos do pistoleiro com desespero, pedindo que o pistoleiro o ajude. O Homem de Preto, lá da beirada rochosa, próxima da saída, diz: os jogos acabaram, venha já, pistoleiro, ou nunca vai me pegar. E aí os trilhos já estão prestes a desabar completamente. E o pistoleiro decide largar a mão do Jake. Então ele larga a mão do Jake e salta vigorosamente para a beira do abismo. E aí os trilhos desabam para as profundezas. E o Jake não grita, ele apenas fala ao pistoleiro. Ele fala: vá então a outros mundos além deste. O pistoleiro segue para a saída, lutando em agonia contra a sua própria consciência. A saída da caverna ela dá para uma planície verde que fica à frente. E logo na saída o pistoleiro encontra o Homem de Preto, que o encara de braços abertos e pernas cruzadas. E aí o pistoleiro para, cambaleante e pálido, na frente do Homem de Preto, imaginando que o seu futuro, nas aventuras que ainda estão por vir, ainda lhe traria experiências ainda mais aviltantes do que a que acabou de acontecer, mas que ele nunca conseguiria fugir da face do garoto. A face do garoto sempre o assombraria para sempre. Aí o Homem de Preto ri e diz ao pistoleiro que aquilo não era o final, mas sim o final do começo, que ele admira o pistoleiro e que ele está progredindo. O pistoleiro saca os revólveres e dispara 12 vezes contra o Homem de Preto. O Homem de Preto apenas diz a ele que o pistoleiro não consegue matar o Homem de Preto mais do que o pistoleiro mata a si próprio. E aí o Homem de Preto vira de costas e começa a andar, e o pistoleiro segue atrás dele até o local lá na frente onde eles irão conversar. E assim se encerra o capítulo 4.